Olá pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo diferente, um vídeo aqui falando pra vocês, direto com a câmera, e também quero dizer que tá muito calor, então se vocês ouvirem um leve barulhinho no fundo é porque eles estão dormindo, está exatamente 28 graus agora, então tá muito quente, tô aqui sofrendo, suando, sem ventilador, pra gravar pra vocês. O título desse vídeo todo mundo já viu na descrição, é pra falar sobre o puerpério. Eu tive 2 gravidezes e 3 filhos, então eu queria falar um pouco de como foi essa experiência na primeira gravidez do Arthur e agora na segunda do Thomas e do Nicholas. O Arthur nasceu no ano 2020, aquele ano que teve aquele vírus aí, que eu não posso falar o nome, e foi uma gravidez planejada, então o Arthur sempre foi muito bem-vindo para nós, a gente ficou muito feliz quando a gente descobriu que o Arthur era o Arthur, e foi uma gravidez tranquila, apesar de ser uma época de pandemia. E eu queria falar sobre o pós, né, quando ele nasceu. É um assunto que eu acho que eu nunca falei na internet, nem aqui, nem no Instagram, e são poucas pessoas que sabem, mas um pouco antes do Arthur nascer, o Felipe foi diagnosticado com aspecto autista. Para quem não sabe, o aspecto autista é como se fosse um nível de autismo muito baixo, mas ainda assim é um nível de autismo. E na realidade é uma coisa que ele já sabia, eu já sabia, todo mundo já sabia, quem é mais próximo, só que não tinha sido diagnosticado. Então ele passou por vários psicólogos, psiquiatras durante a gravidez e ele fez vários testes, vários exames e foi comprovado, foi diagnosticado pelo médico. Então isso deixou ele muito balançado, apesar de já saber, é difícil você ter um diagnóstico assim, balançou muito ele na época e foi um pouco antes do Arthur nascer. Então nós estávamos aqui sozinhos em pandemia, estava em lockdown o país, né, em vários países na realidade, e o Arthur nasceu em setembro, tudo isso começou em março, e foi bem difícil, assim, essa parte antes dele nascer, o Felipe teve que tomar muitos remédios, ele tinha que se adaptar a muitos remédios, então logo que o Arthur nasceu, ele ainda estava nessa adaptação de remédios, então alguns deixavam ele com muito sono, outros tiravam o sono. Tem muitas histórias dessa época, mas foi um momento difícil em relação a essa parte de saúde e medicamentos do Felipe. Então o Arthur nasceu, ele também teve muitas cólicas até 4 meses, que também é muito difícil, né? Não desejo pra ninguém, mas foi algo que a gente passou com ele. E era primeiro filho, era inverno, então eram muitas coisas que a gente não sabia lidar, não sabia como funcionava um bebê, as cólicas. E eu lembro que a gente ia no hospital, assim, qualquer choro dele, que ele ficava chorando, chorando muito, e a gente não sabia o que fazer, ele levava no hospital. E eu lembro que o médico uma vez falou assim, eu já tinha ido naquela semana, acho que 1 ou 2 vezes, eu peguei o mesmo médico no plantão. E ele falou, primeiro filho, né? Eu falei, doutor. Então é cólica, vamos receitar um remédio pra ele. Eu falei, cólica? Remédio? Tem remédio pra cólica? E ele ficou me olhando assim, meio que querendo rir, mas não podia rir. E a gente comprou muitos remédios. Eu lembro que eu mandei vir remédios dos Estados Unidos, do Brasil. Comprei todos que tinham disponíveis aqui em Portugal. E também um da Inglaterra, que foi bem difícil de vir, porque foi logo que a Inglaterra saiu da União Europeia, os Correios e pandemia e tudo mais. E mandei vir o Gripe Water, que foi, eu acho que o que mais ou menos salvou, mas também já estava próximo dos 4 meses. Então, aquela coisa, a gente usa tanta coisa que a gente não sabe o que funciona, sabe? Foi essa altura. Então, essa parte de cuidados com o Arthur quando ele era pequeno, logo que ele nasceu, o bebê dorme muito, é muito normal, né? Ele nasceu de 39 semanas. Eu tinha que, na madrugada, fazer toda essa parte sozinha, porque o Felipe desmaiava, assim, por conta dos remédios. Então ele dormia e ele não conseguia acordar. E algumas vezes que eu precisava dele, que eu não tava conseguindo resolver, eu chamava, eu tinha que quase jogar água na cara dele pra ele acordar. E às vezes que a gente precisou ir pro hospital, então ele sempre ia junto, mas assim, era um pouco difícil. Eu também ficava com dó dele, porque era uma adaptação muito difícil. Eu acho que só quem passou por isso sabe como é. Então foram assim, mais ou menos uns 6, 7 meses, logo que ele nasceu, se adaptando a tudo isso. E apesar disso tudo, a gente sempre foi muito unido, eu sempre dei muito apoio pra ele. Ele também sempre me apoiava durante o dia, então quando o Arthur dormia e eu não tive uma boa noite de sono, ele olhava o Arthur dormindo e eu ia dormir também. Então ele me ajudava muito fazendo almoço, às vezes ele me ajudava limpando a casa, então a gente se ajudou muito. E eu lembro que logo que o Arthur nasceu foi algo que eu vi no curso de parentalidade, que eles chamam, que é aquele curso antes de você ter o bebê, que todos os hospitais oferecem,
E eu lembro que ela falou que logo que o bebê nasce, a enfermeira disse, você não tem que ter assim muita cobrança. E eu levei isso pra nossa vida como casal, como família. Quando o Arthur nasceu, eu falei, olha, chegou o bebê, no hospital é tudo lindo e maravilhoso, tem alguém fazendo sua comida, alguém perguntando do bebê o tempo todo, dando comida pra você dá comida pro bebê, fica tudo lindo e maravilhoso. Quando você chega em casa, é tudo você que tem que fazer, né? Então, logo que a gente chegou em casa, assim, eu lembro que teve um dia na primeira semana que a gente foi almoçar às 5 horas da tarde. Eu olhei pro Felipe e falei assim, meu Deus, a gente não almoçou, que horas são? Daí ele olhou, era 5 e pouco. Eu falei, nossa, já é 5. E daí você fica meio confuso, não sabe que horas são, que horas que ele mamou, que horas você comeu, qual foi sua última refeição. Então é um período bem assim de adaptação mesmo. E a gente encarou de forma muito leve, era só nós dois, né? A gente não teve nenhuma ajuda externa, né? Nem de amigos, nem de família. A minha mãe ia vir do Brasil, mas acabou que não conseguiu devido, né, à situação do país e tudo estar fechado em lockdown. E ela adiou essa vinda para um ano do Arthur. E eu sempre falo para quem vai ter filho e que talvez não tenha possibilidade de ter família, que mora fora, né, da sua cidade, do seu país, como é o nosso caso. A nossa família é toda ou de Salvador ou de Curitiba. Então a gente não tem ninguém próximo. É muito mais simples passar por esse tipo de puerpério com um bebê pequeno quando o casal está assim, unido. Então, o que eu fiz bastante na gravidez do Arthur ainda foi congelar algumas comidas, fazer muita canjica. Eu lembro que eu cozinhei, eu fiz pão de queijo, eu congelei. E eu fiz várias coisas que eu sei que eu ia gostar de comer e que iam ajudar o nosso dia a dia. E isso salvou bastante a gente logo nos primeiros meses que ele nasceu. Então, eu acho que foi um puerpério, apesar de turbulento em relação a essa questão de remédios do Felipe, foi tranquilo, sabe? Eu olho pra trás e eu vejo que a gente deu conta super bem. Eu acho que a gente se virou bem. E tinha muita gente que perguntava, como é que vocês conseguem sozinhos? Eu falei, mas é só a gente, um bebê. Claro que conforme ele vai crescendo, a demanda vai mudando. E é assim mesmo, né? É normal. E falando agora da segunda gravidez, que foi a gravidez do Thomas e do Nicholas, que são os gêmeos. Eles vão fazer agora, semana que vem, 8 meses. Passou assim, voando, muito rápido. E eu lembro que quando eu descobri a gravidez ano passado, foi em março, abril do ano passado, a gente comunicou à família, olha, estamos esperando mais um bebezinho e tal. A gente planejou essa gravidez também, eu tirei o DIU para poder engravidar. Então foi tudo mais ou menos esquematizado. Nossos filhos sempre nascem no inverno, que é onde a gente tem menos demanda de trabalho. Então, para nós, para lidar com o bebê pequeno durante os primeiros meses é mais fácil. Então, quando eu contei da gravidez, eu lembro que minha mãe falou: eu vou ir para te ajudar, né, com o Arthur e com vocês, o bebê. Eu lembro que eu falei para ela: não, mãe, tá tranquilo. Eu cuido do bebê, o Felipe cuida do Arthur, a gente se reveza ali, nós quatro, tá? Maravilhoso. E ela, tem certeza? Eu falei, não, mãe, vem lá por maio, junho, vai estar mais quentinho, já não vai estar tão frio, já vão ter vacina, pode passear, né? Pensei na minha cabeça. E ela, tá bom. E deixou em stand-by esse assunto. Daí passou, acho que mais ou menos um mês e meio, eu fui fazer ecografia, né, que é a primeira do primeiro trimestre, e eu descobri que eram 2. Fui agraciada com a bênção de Deus, 2 filhos lindos. E eu lembro que foi uma notícia que balançou bastante a gente, no sentido de que você planeja uma gravidez e a gente estava muito feliz. Porém, a gente não espera 2. Então foi um choque, assim, 2 crianças. E eu lembro que a gente contou pra família, foi muito divertido. Eu não sei se eu tenho esse vídeo, se eu tiver, eu vou botar aqui pra vocês. Mas eu lembro que a gente ficou muito, assim, feliz e muito assustado também, né? Na realidade, acho que quem tem gêmeos sabe o que eu tô falando. E eu lembro que a gente ficou mais ou menos um mês e meio até contar, assim, em geral, pra todo mundo. Apesar de eu já estar com 3 meses, né, já poder contar, eu quis esperar um pouco a gente absorver, entender, regular as ideias e, sabe? A gente tá aqui sozinha, então são 3 filhos, né, não 2. O Arthur na época tinha quase 3 anos, tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Então ele ainda era um bebê, né? Ele ainda pra mim é um bebê, ele depende muito da gente, então foi desafiador, mas a gente contou e a família ficou todo mundo muito feliz, os amigos. Eu até fiz o vídeo, vou tentar deixar no card aqui o vídeo contando da gravidez. E eu lembro que logo que eu contei que eram gêmeos, minha mãe falou: então agora eu vou te ajudar, pra te ajudar, filha. E daí na época eu falei: não, mãe, pode vir, porque eu aceito ajuda. Então eu acho que fica essa dica pra você que é mãe, seja de primeira viagem, de segunda, terceiro, quarto, quinto filho. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de aceitar ajuda.
Então foi algo que eu não tive na gravidez do Arthur, mas não porque eu não quis aceitar, é porque a gente realmente não tinha amigos, não tinha família. A gente se mudou recente pro Porto quando eu engravidei e a gente começou a ir pra igreja, porém fechou tudo no lockdown devido, né, ao vírus, e a gente não podia sair de onde a gente tava, a gente tinha poucos amigos, os poucos amigos que a gente fez, a gente não podia ir ver por conta, né, da situação. Então foi uma gravidez solitária, sim, do Arthur, e foi uma gravidez sem ajuda nenhuma de ninguém, em todos os sentidos que vocês imaginam. Então nessa gravidez dos gêmeos, quando eu tive a possibilidade da minha mãe falar eu vou pra te ajudar, eu abracei a ideia. Eu falei, mãe, pode vir. Quanto tempo? Eu falei, o tempo que você quiser. Ela ficou 3 meses aqui em Portugal. E também logo em seguida meus sogros falaram que queriam vir, eu falei, pode vir também. A gente regulei as datas, né, pra não ficar todo mundo junto, porque minha casa não é tão grande, não tem espaço, eu não gosto de receber mal, eu gosto de receber bem, ainda mais nossa família. E a gente combinou as datas, acabou que os dois compraram passagem, vieram em épocas parecidas. E assim, a minha gravidez gemelar foi uma gravidez de risco, é muito diferente da gravidez do Arthur, que era um bebê que nasceu de 39 semanas, os gêmeos nasceram de 35, então são 5 semanas antes das 40 semanas, é bastante coisa. E apesar de ser uma gravidez de risco, foi uma gravidez que correu bem. Então, assim, depois que eu parei de trabalhar, que foi final de setembro, mais ou menos, logo no início de outubro eu fiz o chá de bebê, né, que foi bem legal também. E logo em seguida eu tive pré-eclâmpsia, que é normal de gravidez de risco. Algumas grávidas podem ter, infelizmente. Então eu tinha pressão alta, eu tinha eu tinha parto precoce, as crianças queriam nascer, não era época. Eles começaram a querer nascer, eu tava com 30 semanas, eu acho, 31, eu não lembro exatamente. E eu fui pro hospital muitas vezes, não sei quantas vezes, não contei. Foram, assim, momentos bem difíceis, porque eu tinha que ficar lá, o Felipe não podia ficar junto. Então ele ia passar o dia comigo, levava o Arthur, às vezes passava o dia, levava o computador e ficava trabalhando lá comigo. E a minha mãe tava aqui. Então logo que minha mãe chegou, fui logo que ela chegou, infelizmente, eu precisei ir pro hospital. Então ela me ajudou muito com o Arthur. Claro que o Felipe sozinho ele daria conta, né, do Arthur aqui, da escola, comida, banho, etc. Ele sabe fazer tudo sozinho com o Arthur, mas assim, era difícil, né, você ter a esposa no hospital, o filho na escola, e minha mãe estava aqui, então ela ajudou bastante a cuidar do Arthur, ajudou a cuidar da casa, então ela fazia almoço também. O Felipe estava com muito trabalho, a gente ainda tá com muito trabalho, graças a Deus. Então, assim, eram muitas demandas, né? E pra mim também foi um momento difícil no final da gravidez, porque teve épocas que eu fiquei internada e peguei bactéria, daí não podia ter visita, eu tinha que ficar isolada em outro quarto. Assim, foi alguns momentos meio chatos, foi bem difícil, e a gente já fica naquela assim, não aguento mais estar grávida, nasce logo, e eu ficava muito nessa. E eu lembro que a minha amiga foi me visitar e eu falei, ela, o que você quer? Eu falei, eu quero suco de beterraba. Ela, suco de beterraba? Eu falei, suco de beterraba engorda o bebê. E eu preciso engordar eles para eles terem o peso necessário para poder nascer e nascer bem. Então eu fazia de tudo, eu li muito livro, eu fiquei alguns dias sem internet, pra mim foi bom, porque eu li livro, eu fiquei assim, meio off mesmo das redes sociais, porque era muita coisa pra gente assimilar, e eu queria repousar também, queria que fosse um parto tranquilo, sabe? Então eu acho que final de gravidez, último trimestre é isso, relaxar, porque se você fica muito estressada, o bebê sente tudo e o parto é mais turbulento. Eu vejo isso de muitas pessoas que eu vi, que eu acompanhei, tanto pessoalmente quanto à distância, último trimestre descansar. Então, logo que o Thomas e o Nicolas nasceram, a minha mãe foi um pouco antes, ela foi pra casa da minha irmã, que ela também teve a Lisa uns 10 dias depois que os gêmeos nasceram, então ela foi ajudar ela lá, né? E os meus sogros chegaram, então um dia antes deles chegarem, minha mãe foi pra casa da minha irmã, e a gente buscou meus sogros. E foi uma época muito boa. Eu não consegui estar muito aqui grávida, eu queria muito ter passeado com eles enquanto nós, né, só estávamos em nós três, antes dos gêmeos nascerem, mas devido a essa questão do hospital, não foi possível. O Felipe passeou um pouco com eles, né, mas assim, foi um momento muito bom. A minha mãe me ajudou muito antes da gravidez, ela me ajudou a lavar as roupinhas, a estender, assim, a parte final mesmo. E algumas compras que eu fiz, ela recebeu, abriu, lavou, então me ajudou bastante nisso, que foi algo que eu já fiz bem antecipadamente, porque eu sabia que gravidez de gêmeos poderia nascer antes, a médica me falou isso o tempo todo, e minha médica era maravilhosa, e ela me deixava muito ciente das coisas, então
eu fui pro parto completamente ciente do que poderia acontecer, quais eram os cenários. Então isso é sensacional. E ela falou, eles podem nascer antes, Renata, no final do segundo trimestre tem que estar com tudo pronto. Vai nascer no início do terceiro? Não, não vai, provavelmente não vai. Mas pode nascer. Então, assim, tenha todo o enxoval antecipado, sabe? Pronto antes. Então, eu fiz isso já desde o início da gravidez, que eu soube que era gêmeos. Eu já comprei carrinho, eu já comprei muita coisa que eu fui me antecipando. E o enxoval também. Eu comprei tudo no segundo trimestre, comprei e deixei para lavar no final. Separei tudo por tamanhos, então, assim, foi muita coisa para fazer. Mas como eu tinha o Arthur, e o Arthur é uma criança tranquila, ele ajudava nesse quesito também. Eu conseguia fazer as coisas enquanto ele estava na escola. E o meu sogro e minha sogra, logo que eles chegaram no final de novembro e eles nasceram dia 8 de dezembro. Então foi ali um curto tempo. Eles já nasceram e eu brinquei falando que eles iam esperar os avós chegarem para poder nascer. E aí eu achava que eles iam nascer em novembro, quando os meus sogros não estavam, mas eles chegaram, né? Os gêmeos nasceram depois que eles já tinham chegado. E como que foi esse segundo puerpério, esse segundo nascimento dos bebês? Para mim foi muito diferente porque, em primeiro lugar, eu já tenho o Arthur, que também demanda, que precisa de atenção, não sabe fazer muita coisa sozinho, eu tô ensinando, mas ele não sabe muito, né? Vai fazer 4 anos agora em setembro, então na época ele tinha 3 e pouquinho. E também ter ajuda pra mim foi algo bom, mas também foi algo desafiador pra mim, no sentido de que eu não sei pedir ajuda. Então eu lembro que minha sogra perguntava, o que você quer que eu faça? Como que você quer que eu faça? E eu ficava assim, ai, eu não sei. Você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, da maneira que você está acostumada. E é óbvio que aqui os produtos são diferentes, as coisas são diferentes, né? Então eu lembro que eu ensinei tanto a minha mãe quanto a minha sogra a usar a máquina de lavar louça que eu comprei na gravidez, a de secar que eu também comprei na gravidez, a máquina de secar roupa e a máquina de lavar roupa. Então essas 3 máquinas são que a gente usa semanalmente ali, a máquina de lavar louça é quase todos os dias. Ensinei a usar, botar os produtos, fechar os ciclos e tal. E mostrei a lavanderia, né? Os produtos. Esse é pra vidro, esse é pra chão, esse é pra isso aqui, isso aqui. Aqui tá os panos, os produtos, as vassouras, etc. Aspiradora, mopa, como é que usa. E falei, tá aí. Vocês usem, fazem do jeito que vocês quiserem. Porque eu nunca tive ajuda, então eu não sei como é ser ajudada. E por muitos momentos eu me vi fazendo as coisas de vez pedir. Muitos momentos. Acho que a família do Felipe que tava aqui, e até mesmo o Felipe falou, você tem que repousar, eles nasceram, e eu me sentia muito bem, então eu queria fazer, e eu fiquei muito tempo parada também antes, né, durante a gravidez. Então foi bem desafiador, assim, eu parar e pedir, olha, você pode, por favor, passar um pano aqui? Pode, por favor, limpar o banheiro ali, sabe? Foi bem difícil pra mim, não porque alguém não ia fazer tão bem quanto eu, não nesse sentido, mas porque eu não tô acostumada a ter ajuda. Claro que o Felipe me ajuda, mas tem muita coisa que eu prefiro fazer sozinha. Então foi desafiador nesse aspecto. Mas foi muito bom. Então, assim, minha sogra e meu sogro me ajudaram muito, tanto na cuidado da casa quanto na comida, que pra mim ainda é um ponto fraco, é uma coisa que ainda preciso melhorar. Então, fazer comida pra mim, o que você quer comer, Fê? O que você quiser fazer? Compra, vai no mercado, tá aqui o cartão, faz o que vocês quiserem, porque eu como o que vocês fizerem. E assim, o Thomas e o Nicolas dormiram muito mais do que o Arthur nos primeiros meses. Não sei se é coisa de criança prematura, não sei, nunca tive 2, nunca tive prematuro, então é meio que novidade pra mim também. Então, assim, são crianças muito tranquilas, muito boazinhas desde que nasceram. Claro que agora estão crescendo, eles demandam um pouquinho mais, eles estão aprendendo mais coisas e é normal. Mas eu achei que foi um puerpério mais leve, não no sentido que eu tive ajuda, isso foi fundamental. Óbvio que foi muito bom, eu não vou mentir, falar, não, a gente dá conta sozinho, nós dois, sem a família. A gente daria conta se não tivesse como vir, óbvio. Mas assim, a gente teve visitas. Então, isso foi importante pra mim, porque eu não tive no Arthur e porque eu queria ter nessa gravidez, essa é a realidade falando por mim. Então, aqueles que são mais próximos, aqueles que se importam com a gente, com a nossa família, vieram nos ver. Até pessoas mais distantes que não têm muito contato também vieram conhecer os gêmeos. Então, quando você tem um bebê que nasce, você quer mostrar pro mundo os seus bebês, é normal, né? Logo em seguida que eles nasceram, veio Natal e Ano Novo, que é uma, né, festividade. E eu lembro que a gente tinha que ter muito cuidado. E a médica falou que no dia da alta, olha, daqui uma semana é o Natal. Eles tiveram alta no sábado e no próximo domingo era o Natal. Tome muito cuidado, sem visita, ninguém pegando muito eles no colo, nada de beijo, nada de abraço neles. Eu sei que são 2 bebês pequenos, que as pessoas vão querer estar perto, mas
Se eles pegarem qualquer doença, eles não saem daqui tão cedo, eles vão ficar internados e tal. Eu lembro que a médica me falou muita coisa assim, e eu falei, não, doutora, pode deixar. E o Thomas veio pra casa com menos de 2 quilos, então o Nicolas já tinha 2 quilos, mas o Thomas não. E ela falou, eu vou liberar porque eles estão evoluindo bem, estão mamando bem, estão evoluindo. Porque eu não sei se eu falei, acho que eu acabei não falando, mas logo que eles nasceram de parto normal. Eu já falei aqui no vídeo, vou deixar um vídeo aqui falando sobre o parto deles. Os dois nasceram de parto normal e ficaram 10 dias internados. Então, na UTI, foram dias bem difíceis, bem desafiadores. E ter ido embora do hospital depois de 3 dias pós-nascimento sem eles foi bem difícil. Então, tive a ajuda da família, da minha sogra, do Felipe, conversaram muito comigo. E é assim mesmo, eles estão bem cuidados, a gente voltava lá todos os dias. Depois eu fiquei internada com eles, mas uma semana mais ou menos que eu podia ficar já. Então, assim, foi bem desafiador. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu superar tudo isso. Eu também consegui amamentar eles até 3 meses, a amamentação mais a fórmula, porque eles eram prematuros, porque eles precisavam ganhar peso. E a amamentação, o fato de eu não ter amamentado como eu amamentei o Arthur até 1 ano e meio, pra mim foi bem difícil. Foi uma coisa que eu tive que superar, porque eu acho que eu coloquei a expectativa. Não, eu vou amamentar até 2 anos, sei lá, até 1 ano e meio, não sei. Eu achei que eu consegui fazer como no Arthur e não foi possível. Eles dormiam muito, eles não sugavam bem. E eu tinha pouco leite já desde o hospital e eu comentei isso com a enfermeira. E enfim, acabou que eu não dei conta, não consegui amamentar como eu queria. Mas esse é um assunto talvez para um outro vídeo. E já tá superado, eles mamaram fórmula, ainda mamam fórmula e tá tudo certo. Tão lindos, gordos, saudáveis, e acho que é isso que importa, no fim das contas. Sem muita cobrança, assim. Mas eu lembro que foram dias difíceis. Por exemplo, no hospital, quando eu tava lá sozinha, graças a Deus não foi uma cesárea, porque acho que com pontos, subindo e descendo aquela cama alta de hospital, sozinha, seria muito mais difícil. Deus sabe o que faz. Mas eu lembro que teve um dia que eu fui no chuveiro tomar banho, e eu tava assim com as emoções à flor da pele, o que é normal. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque eu falei assim, eu queria tanto amamentar meus filhos, como que vai ser? Eu não queria... Assim, não que eu sou contra a fórmula, mas eu não queria só da fórmula, eu queria o leite materno, é muito bom, é muito melhor. Eu lembro que eu chorei, falei, ai Deus, manda leite pra mim. Eu chorei bastante aquele dia, foi um dia que eu tava muito emotiva, eu chorei muito. E não falei pra ninguém, fiquei quieta. Daí acho que eu comentei no outro dia com o Felipe ou com a minha mãe. E eles me deram apoio, falaram, não precisa chorar. Se precisar da fórmula, a gente vai dar fórmula, vai dar tudo certo. Então, assim, foram momentos, assim, difíceis, sabe? Logo que eles nasceram, mas foram superados, a gente veio pra casa e eu não via a hora de estar em casa. Meu Deus, eu tava mais com ela naquele hospital. Graças a Deus, assim, a gente foi muito bem cuidado. Os bebês, eles eram monitorados, eu também. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. E o que eu aprendi nesses 2 puerpérios? É que cada criança é uma criança e a gente tava em fases diferentes da vida, né? Então, agora nessa segunda gravidez, a gente tinha muito mais amigos presentes, né, aqui com a gente. E também tínhamos a família, o que foi muito bom, muito positivo. E eu acho que se a gente estivesse sozinho, a gente teria dado conta, mas seria muito apertado. Principalmente porque o Arthur demandou mais do que a gente, não vou dizer esperava, porque ele é uma criança e eu esperava que ele pudesse ter qualquer tipo de reação, já sabia, já tinha estudado sobre, então o Arthur deu um pouquinho de trabalho nos primeiros meses, enquanto meus sogros estavam aqui, e o Felipe teve que cuidar dele, pra gente poder administrar os gêmeos. Então teve muitas vezes que eu tive que acordar minha sogra, eu não queria, mas eu precisava, pra ela me ajudar a dar mamar de noite, principalmente logo nas primeiras semanas que eles precisavam engordar e precisavam mamar de noite, porque depois eles não mamavam mais, e hoje eles não mamam mais de noite, mas enfim. Então assim, teve muitas madrugadas que eu acordei e o Felipe tava na cama do Arthur, eu olhei pra lá, fui fazer onde eu dormia e acabava dormindo, porque também tava cansado. E eu tinha medo de chamar ele e acordar o Arthur, e daí vinha só a minha sogra. Enfim. Acho que esse assunto do Arthur pode ser um tópico para um outro vídeo, talvez. Porque foi bem desafiador, assim, lidar com o Arthur. Ele não teve muitos ciúmes, mas ele teve alguns comportamentos, assim, de querer dormir no nosso quarto, na nossa cama, porque ele viu os irmãos. E daí tem muita atenção do sogro e da sogra, né, dos avós. Então, assim, foi difícil, mas a gente conseguiu, deu tudo certo. O Felipe me ajudou muito nessa questão do Arthur,
porque eu me sentia às vezes muito mal de não conseguir dar atenção pra ele como eu gostaria, como era antes. Mas ao mesmo tempo ele é uma criança muito boazinha, assim, muito amoroso. E eu acho que é isso, puerpério é um momento de muitos hormônios, muita queda, né, dos hormônios. E você ter 3 crianças pequenas que dependem de você 100% praticamente, é bem desafiador. Mas logo depois que meus sogros foram embora, foi bom no sentido de que a gente conseguiu adaptar a nossa rotina de 5 e não mais 3. Então, foi ruim porque a gente sente falta, óbvio que a gente gosta de estar perto de quem a gente ama. Mas foi bom no sentido de que eu queria ver como seria nosso dia a dia, nós 5, sabe? Levar o Arthur pra escola, quem vai levar, que horas vai levar, os gêmeos vão estar dormindo, vão estar acordados. Então foi bem legal, assim, essa adaptação. O Felipe, como sempre, é um marido extraordinário desde o Arthur. O Felipe sempre me ajudou muito em todos os sentidos, na casa, dos meninos, mas principalmente assim me dando suporte quando eu precisava. Então é isso, se você tá grávida, vai passar por um puerpério aí nos próximos meses, tenha isso em mente. Se organize, sejam parceiros, sem cobranças. E eu acho que tudo que a gente fizer antes para antecipar e para preparar vai ser muito bom pro pós, né? Então eu tive 2 puerpérios bem diferentes e os 2 foram bons. Cada um teve seu desafio, né? O primeiro com o Felipe, depois um pouquinho mais com o Arthur, e por serem 2, então é muito diferente, né? São 3 crianças, mas é incrível ter filhos, faria tudo de novo, teria mais 3, mais 6, mais 10 se eu pudesse, eu teria muito mais, porque vale a pena, é desafiador, é difícil, é desgastante muitas vezes, é cansativo, ainda é muito cansativo, mas assim, eu durmo no final do dia feliz, porque de manhã eu vou ter 3 na minha cama, sabe? Logo de manhã, principalmente no sábado e domingo a gente pega o Arthur, traz ele pra nossa cama, e os gêmeos já estão por ali, a gente fica todo mundo junto, brincando, dando risada. Então isso é uma coisa que faz valer a pena todo cansaço, toda dor, toda dificuldade, né? Que a gente tem tanto na gravidez quanto logo depois que eles nascem. Tudo vale a pena. Eu tô organizando algumas coisas ali no computador. E eu achei as fotos do Arthur quando ele nasceu, bem pequenininho, no hospital, dando banho. E a gente também tem esse registro dos gêmeos. Então, assim, é tão precioso você ter um filho que acho que todo esforço, tudo isso vale a pena. E aquela coisa que a gente esquece, não sei as outras, mas eu não esqueço, assim, muita coisa do que eu passei na gravidez logo que eles nasceram. Não vai ficar sumida da minha memória, mas assim, ainda vale a pena, entendeu? Foram 2 agora, foi bem mais difícil do que um, mas faria tudo de novo. Então é isso, se você tá grávida, pense que puerpério é um momento assim de muitas mudanças, muitas adaptações, mas o que você puder fazer para que isso seja leve, acho que leve é a palavra, vai facilitar bastante para você, para o seu marido, para quem estiver te ajudando, ou se não tiver ninguém te ajudando, tá tudo bem também, porque afinal de contas a gente dá conta. A gente foi feito para isso, como mães, como pais, né? E é esse recadinho que eu queria deixar. Quem sabe no próximo vídeo eu gravo um pouquinho falando dessa parte do Arthur, logo que eles nasceram, porque é uma pergunta que muita gente me faz, muita mesmo. E eu queria falar de forma mais detalhada do como foi essa parte da adaptação do Arthur com o Nicolas e o Thomas, né? Os irmãozinhos dele. Hoje tá muito mais tranquilo, resolvido. Mas foram, assim, quase 2 meses bem difíceis. E como a gente enfrentou, o que a gente fez pra superar tudo isso, porque o Arthur continua dormindo na caminha dele, graças a Deus. O Thomas e o Nicolas dormem no nosso quarto, cada um no seu berço. E até o final do ano, no máximo janeiro, eles vão estar todos no mesmo quarto, que é uma mudança que eu já vou começar a fazer nos próximos meses e vou gravar pra vocês também. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Deixa aí seu comentário, seu like, se inscreve no canal. Eu sempre respondo todos os comentários. Um beijinho e até a próxima.